nos conhecemos, ela levava 2 horas para chegar num encontro. Ela estava em casa ainda atrasada e dizia que já estava chegando. Realmente, chegou um tempo que eu percebi que eu era super desorganizada, eu tinha dificuldade de encontrar minhas roupas, porque estava tudo misturado, tudo bagunçado, eu era atrasada e eu também era consumista, e isso acabava fazendo com que eu tivesse grandes transtornos. E aí eu percebi em algum momento que eu precisava de uma coisa que algumas pessoas não gostam muito: regras. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, é um grande prazer estar aqui com vocês de novo. E antes de mais nada, não deixe de dar um joinha no nosso vídeo, espalhar para todos os seus amigos e apertar o sininho de notificação. O povo de Israel viveu em outra época, eles tinham as leis que regiam ali a sociedade. E na época, por exemplo, fala-se muito de se pegar o boi, roubar o boi. Hoje em dia a gente não tem, né, um boi dentro de casa para alguém vir roubar. Algumas leis realmente não faz sentido pra gente hoje em dia porque são situações que não existem mais hoje. Porém, muitas das leis a gente também pode trazer no dia de hoje. A gente vai falar sobre essas 10 regras que nos ajudam a viver melhor, de uma forma mais obediente a Deus e de uma forma mais justa. A primeira de todas, em Êxodo 23, não espalhe fake news. Tá escrito na tua Bíblia, Gleice? Não com essas palavras. O contexto quer dizer exatamente isso, porque fake news nada mais, nada menos é a mentira. E hoje tem muitos cristãos por aí pegando fake news e espalhando e achando que isso é uma coisa inocente. Isso pode levar a grandes problemas para outras pessoas, principalmente as pessoas que estão envolvidas na mentira, na fake news. Inclusive, o povo cristão, infelizmente, é tido como o maior disseminador de fake news que a gente tem tido nos dias de hoje. Né? Então, gente, cuidado, você que é cristão, não espalhe fake news. Vá até fontes, descubra se o que você está passando é verdade. Não vai na onda de WhatsApp, vídeo de WhatsApp, não, de grupo de família. Além de não espalhar mentiras, né, boatos, não criar também e mais. Aí a regra fica um pouquinho mais elevada. Não participe, não compactue com quem está fazendo isso. Mesmo, eu não disseminei, mas eu tô ali numa roda onde as pessoas estão falando mal, ou estão falando mentira, estão falando da vida de alguém. Sim. E eu tô ali no meio calado. Ou rindo. Tem isso pior ainda, você ficar rindo, né? Porque quando você tá rindo é como se você estivesse dando o seu aval, né? Sim. Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas, sendo falsa testemunha. A gente tem que disseminar a verdade. Quem é o pai da mentira? 2. A voz do povo não é a voz de Deus. Deixa eu ver se está escrito isso aqui na minha Bíblia. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal, não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça. Mas olha que coisa importante, que coisa interessante. A gente tem muito disso, né? De que a voz do povo é a voz de Deus, né? Se você for pensar em quem estava ali na hora de crucificar Jesus, era a maioria. Naquele instante, a maioria naquele momento, né? E em vários momentos da história, a gente tem uma maioria dizendo uma coisa que não necessariamente é verdade. Então, ir com a maioria na prática de algo que é ruim, de que é algo do mal, tá aqui condenado. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia pra gente não ir na onda da maioria, porque geralmente, na maioria das vezes, a maioria está errada. É verdade. O terceiro é bem interessante e até bem polêmico. Seja imparcial nas suas palavras. Mas o que tem de polêmico nisso? Não. Mas olha só. Versículo 3. Incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Nos tempos de hoje, onde a gente tem polarização política, que tudo gira em torno de política, né? Um lado de pessoas que parecem não se importar com quem é mais pobre, com quem tem dificuldades, né? E a gente tem um outro lado que tolera, aceita, justifica e até aprova, aplaude uma coisa errada, desde que seja vinda de alguém que foi marginalizado da sociedade. Um rico que rouba
deveria ser condenado e preso. Sim. Um pobre que rouba deveria ser condenado e preso. Na verdade, o que eu penso é que o rigor da lei deveria agir de forma muito mais severa com as pessoas que tiveram mais oportunidade, pessoas com cargos políticos que têm grande poder. Muitas vezes eles são tratados de uma forma muito mais branda. Com os políticos tem a questão do foro privilegiado, Isso. né? Que Não eles tinha que ter essa questão de privilégio. A palavra de Deus diz que Deus ele não desculpa o culpado. O errado é errado, não pode ser justificado. Jesus ele veio para morrer na cruz por nós, para nos conceder o perdão quando a gente se arrepende. Mas as consequências do nosso pecado, dos nossos crimes, né, mesmo que a gente seja perdoado, ela precisa acontecer. A gente não precisa defender uma pessoa que está errada, que praticou um crime, mesmo ela sendo pobre, né, a gente não tem o direito de defender e dar testemunho falso para protegê-la só porque ela é pobre. E ao mesmo tempo a gente vem com a regra 4, que diz: pratique a justiça com todos. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Justamente julgado, né? Exato. Ele precisa ser justamente julgado. E ter condições, né, viáveis, né, de ter condição de ter um advogado, mesmo que ele não tenha recursos financeiros. Principalmente por não ter recursos financeiros, né, de ter acesso a isso de forma talvez gratuita, né? E aí a regra número 5, que tem a ver também com essas outras duas: devolva o que não é seu. Mas achado não é roubado? Quem perdeu foi relaxado. Achado. Bom, gente, se alguém perdeu alguma coisa e eu sei quem perdeu essa coisa e eu tenho condição de devolver, eu tenho que fazer isso. É o mínimo. Certa vez eu estava no metrô, quando eu morava no Rio de Janeiro, né? E um senhor estava muito apressado, ele saiu correndo, descendo as escadas para pegar o metrô que estava vindo, e aí ele deixou cair uma pasta grande. E eu tentei correr atrás dele, e eu chamei: senhor, senhor, e ele não me ouviu. E aí eu fiquei pensando: gente, eu entrego essa pasta para os seguranças do metrô, só que eu não confio na justiça dos seguranças do metrô. Eu decidi abrir a pasta e procurar algum contato daquele senhor para tentar ligar para ele. Deu muito trabalho, porque a pasta dele basicamente tinha cartões de crédito, uns 30 cartões de crédito, e cartões de visita, com nomes de pessoas, de consultórios, de advocacia, de várias coisas. Como é que eu ia saber quem era aquele homem? Eu não lembro o que aconteceu, mas eu cheguei à conclusão de que algum cartão específico era daquele senhor. Ah, tá, porque estava escrito no cartão de crédito o nome dele. Que bom! Liguei pra ele e eu encontrei com ele, devolvi aquela pasta e ele ficou muito agradecido e ele queria me recompensar financeiramente. Eu falei: não é necessário, eu não fiz isso querendo nada em troca. O certo, o básico que a gente deveria fazer, precisou de uma recompensa, porque não é uma coisa normal. E as pessoas se sentem tão gratas, né, que agem dessa forma. Na verdade, a nossa recompensa é a fidelidade, é ser fiel aos nossos princípios e ser fiel ao nosso Deus. Imagina se quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, se ele estivesse esperando que eles voltassem, né? Uhum. Foi só 1 ou 2 que voltaram, né? Então, imagina. Bom, e a lei 6? Fala pra gente aí da regrinha número 6. Não condene os inocentes. Tá no verso 7 do capítulo 23. Jamais acuse alguém falsamente, jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Aqui a gente volta naquele outro que a gente tinha falado, né? Deus, independente de quem seja a pessoa, se ela é pobre, se ela é rica, se ela é mulher, se ela é homem, ele nunca declara inocente aquele que é culpado. Mas e aí? Jesus morreu por nós na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Como assim ele continua nos condenando? Como é que funciona isso? Então, porque Deus ele condena o pecado, né? Deus ele não suporta o pecado, mas ele ama o pecador. Então, desde o momento em que você se arrepende, é como se você tirasse, né? Você não quisesse mais aquele pecado. Então, você quer se afastar do pecado. Então, pelo sangue de Jesus, que foi morto na cruz por nós, a gente pode sim se purificar e se livrar daquele pecado e ele ser apagado. Mas somente pela graça de Cristo. Não que tenha na gente algum merecimento, mas é simplesmente porque Jesus ele dá a salvação e ele dá o perdão de graça, desde que a gente não queira mais o pecado com a gente. Se a gente quiser o pecado com a gente, se a gente não se arrepende, Deus também respeita isso. Mas o pecado continua com você. Falando aqui dessa parte, jamais condene à morte uma pessoa inocente e íntegra. Aí a gente pode pensar, como é que isso pode se aplicar a gente? Você já andou por aí querendo matar alguém? Não. Ou querendo condenar à morte? Nunca nem participei de um júri. Talvez nenhum de nós
vai ter, nenhum dos que estão assistindo aqui esse vídeo vai ter a oportunidade de participar de um júri. Porém, a gente condena a morte também, porque Jesus ele elevou os mandamentos no Velho Testamento, ele falava que adulterar não era só quando você adulterava com outra mulher, mas só de você olhar para outra mulher você já estava adulterando, né? E matar é a mesma coisa, só de você desejar a morte de outra pessoa, ou você fazer algo que possa causar a morte dela, isso já a gente já está transgredindo essa regra, né? De condenar alguém à morte, de desejar o mal para aquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes quando a gente deseja o mal a alguém no nosso coração, isso é como se a gente já estivesse condenando, né? Levando aquela pessoa para os braços do mal. Bom, a 7 fala de suborno, né? Nos dias de hoje a gente ouve também muita palavra propina, né? Para quem tem mais dinheiro, para esse pessoal do mundo de política, né? Empresário, o nome é propina, mas não aceita suborno, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que pode se ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. A gente já passou por situação, né? Não tentaram nos subornar, tentaram fazer com que nós subornássemos. Eu fui levar o carro não vou dizer o órgão, né? Onde se faz a fiscalização do carro para saber se ele tá tudo ok. O carro ele tava com um amassadinho na lateral que não daria problema nenhum. Não tinha nem a ver com a questão de vistoria. Não tinha a ver com a lanterna tava funcionando normalmente, né? E aí a pessoa que tava vistoriando falou assim: olha, por conta desse amassado aqui que tá perto da lanterna, eu não vou poder passar o seu carro. Você vai ter que ir consertar isso aqui e voltar para ver se o carro passa. Isso vai te gerar muitos transtornos, vai demorar para você conseguir. Então, de repente, a gente pode resolver isso de uma forma mais simples. Aí me pediu R$50. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou consertar e eu volto aqui. A vistoria vai passar da forma correta. E aí ele tem certeza, ainda insistiu. Vai dar muito trabalho, você vai gastar muito mais do que isso para poder consertar, se deslocar, voltar, marcar de novo. Exato. E aí eu falei, não, eu vou fazer da forma correta. Quando eu fui sair com o carro, fui passar lá para pegar o papel para depois eu retornar, tava lá que eu tinha sido aprovada na vistoria. Ou seja, não tinha nada errado no carro, mas ele quis me induzir, né, de que tinha algo errado para que eu pudesse suborná-lo. Graças a Deus eu não aceitei, né, fazer dessa forma, e até fui honrada por isso, né? Graças a Deus, porque de qualquer forma o carro passou na vistoria. Não tinha nenhuma questão no carro que fosse passível ali para ele me reprovar. Muitas e muitas pessoas são prejudicadas, porque quando pessoas aceitam suborno para fiscalizar alimentos, nós recebemos alimentos de má qualidade. Quando aceitam suborno, quando vão fiscalizar medicamentos, nós recebemos medicamentos de má qualidade. Nós, em tudo, em todas as questões, somos toda a população que sofre. Então, quando alguém aceita suborno, não é só uma pessoa que está sendo prejudicada, são muitas pessoas. E olha o tamanho desse erro, né? Não existe pecadinho nem pecadão, mas as consequências dos pecados elas podem ser catastróficas em alguns tipos de pecado. Com né? certeza, né? E o nosso comportamento perante a sociedade, muitas vezes as pessoas reclamam dos políticos. Porque o político faz assim, porque eles fazem as coisas erradas, e muitas vezes a população faz a mesma coisa. Como é que a gente pode exigir que outras pessoas sejam corretas se nós também não somos corretos? A gente só pode exigir algo de outros quando nós também podemos ser exemplos. Quando a gente diz que a gente segue a Cristo, quer dizer que a gente aprendeu com Ele e age como Ele. Somos discípulos de Cristo. A gente deveria agir de uma forma muito, muito melhor do que a gente vem agindo, né? Como a gente falou das fake news, é uma vergonha que os cristãos sejam os principais disseminadores. Quando a gente fala de pregar Cristo ao mundo, a gente tem que começar endireitando a nossa vida. Daniel, o profeta Daniel, se a gente for procurar na Bíblia, em nenhum momento está dizendo que Daniel pregou para o rei, ou seja lá para quem for. Na verdade, ele pregou com a própria vida, viu uma conduta dele, achava ele um homem reto, perguntava quem era o Deus dele, e aí eles percebiam o quanto Deus era maravilhoso, né, só de olhar a vida de Daniel. Número 8 está falando sobre hospitalidade. Sejam hospitaleiros. Nos tempos bíblicos, inclusive, isso é uma questão muito séria. De às vezes a pessoa botar para fora quem era de dentro de casa para poder guardar o estrangeiro, né? E proteger. Era uma coisa muito forte, uma coisa muito séria, né? Para não explorar esses estrangeiros, né? No caso do povo bíblico, Deus diz, vocês sabem o que é viver em terra estrangeira.
Então não façam com os outros o que fizeram com vocês. Não escravizem os outros, não façam mal para os outros. Hoje em dia a gente pode falar aí o termo xenofobia também, né? Não seja xenofóbico, gente. Receba bem as pessoas, né? Tratem as pessoas com carinho, principalmente as pessoas que ainda não sabem como viver na sua terra, né? A gente precisa ajudar, a gente que já está mais tempo vivendo naquela localidade, precisa ajudar os recém-chegados. E o 9, descanse. Esse é interessantíssimo. Vocês têm 6 dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no 7º. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as suas forças. Porque muita gente hoje vive com ansiedade, né, com diversos problemas emocionais, porque as pessoas não descansam, a mente está o tempo todo trabalhando, ou seja, fisicamente, mentalmente, e as pessoas não têm o hábito de parar para descansar, para relaxar, para tirar tempo para estar na presença de Deus. Então esse é super para a atualidade. É tão importante, mas tão importante que Deus deu em forma de mandamento, deu em forma de lei civil, deu em forma de festa, o descanso, principalmente, né, o descanso sabático, né? Ele foi dado e repetido desde o início da criação do mundo, né? Então tem uma importância aí extrema e a gente não leva em consideração muitas vezes, né? E o 10, tenha somente um Deus. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. E aí como é que a gente pode trazer para a atualidade, já que a maioria hoje das pessoas que vivem aqui no Brasil servem a um Deus, né? A maioria cristã, né? São monoteístas, maioria cristã. Como é que a gente traz isso para os nossos dias? Muitas vezes hoje a gente não serve outros deuses, outras pessoas, mas a gente serve o dinheiro, o celular, as redes sociais, trabalho, comida, trabalho, né? Cônjuge, sim, esposa e marido, namorado e namorada, né? Sim, filhos. Tudo que a gente coloca em primeiro lugar, a gente está colocando no lugar de Deus, porque Deus tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. E aqui ele fala, prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Pode até ser a princípio um pouco complicado para a gente seguir, mas na verdade todas essas leis são para a nossa proteção, para a nossa felicidade. Para nossa felicidade. Quando a gente segue essas leis, a gente se organiza. Aí a gente volta no que eu estava falando lá no início. Eu precisei me organizar e criar algumas regras da minha vida, regras de acordar, ter uma agenda, saber os horários das coisas, né? Organizar a casa, para que eu pudesse chegar onde realmente eu queria. Deus, ele queria que a gente chegasse até o céu. Então ele nos deu algumas regras e algumas leis que trazem paz para o nosso coração e que faz com que a gente viva melhor. Em troca de tudo isso, né, ele faz esses pedidos, mas ele também ainda promete muitas coisas. Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Muitas pessoas podem falar, poxa, mas eu tento fazer tudo, eu tento cumprir a lei, e ainda assim eu passo por dificuldade. Nossa, mas eu passo provação, mas eu já tive doença na minha família, mas eu já tive desemprego, eu já tive falta de dinheiro. E aí, como é que a gente vê essa bênção nesse momento aqui? Poxa, mas Deus está prometendo isso e não está cumprindo. Será que não está cumprindo? Jesus, ao mesmo tempo, ele diz, olha, vocês no mundo podem passar por aflição, vocês vão passar por aflição. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando Deus diz que eu vou abençoar com alimento, água e proteger vocês, ele está dizendo que ele vai nos dar o básico. Ele vai nos dar o necessário, na verdade. O essencial. O essencial. É disso que a gente precisa. Claro, se a gente puder ter mais, não tem problema, não tem nada de errado com isso. Mas tudo que a gente precisa é da presença dele. E ele nos concede esses benefícios. Ou seja, você pode até passar por aflições e dificuldades, mas você não vai passar sozinho. E aí, regras são importantes ou não são? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, passar para todo mundo. E foi um grande prazer. Tchau. Tchau, tchau.